Você já parou pra pensar o porquê que Nappa é o único Saiyajin que ficou careca? Será que ele estava querendo evitar o evento canônico para muitos homens, a calvície? O que você acha? Nappa é um vilão secundário no mangá e anime Dragon Ball, aparecendo durante a saga dos Saiyajins. Ele sempre acompanhava o príncipe Vegeta pelo espaço, cumprindo ordens de Frieza. Nappa veio à Terra com o objetivo de usar as esferas do dragão para se tornar imortal. Nappa é incrivelmente mais forte do que você pensa. Quando Nappa foi socar Tenshinhan, ele cortou o braço dele com um único golpe. Vale lembrar que Tenshinhan era forte o suficiente para enfrentar o Goku, e quando criança já podia mover uma rocha enorme. Com um pisão, Nappa podia criar crateras no solo. Literalmente nocauteou o Piccolo com uma cotovelada no estilo Muay Thai. Esse detalhe é importante, porque Piccolo era tão forte quanto Goku, capaz de segurar Raditz, que era o mais poderoso da obra até aquele momento. Nappa conseguiu bater de frente e superar Kid Gohan, e conseguiu causar danos a Nappa. Detalhe, Gohan quando furioso, pôde causar mais danos físicos a Raditz do que Goku e Piccolo juntos. Um ataque desses de Gohan pode facilmente pulverizar montanhas quase que instantaneamente. Na Terra, Nappa parece se mover com mais leveza, e isso faz sentido, já que Nappa vivia no planeta Vegeta, onde a gravidade é 10 vezes maior do que a da Terra. Nappa é um adversário formidável e sua força bruta é apenas uma de muitas razões pelas quais ele é tão temido. Nappa possui uma velocidade impressionante, e supera a velocidade de Tenshinhan a ponto de conseguir dar blitz facilmente nele. Considerando que Tenshinhan poderia lutar contra Mestre Kami, isso já é um feito notável. Sendo que Mestre Kami, assim como Kuririn, poderia reagir a 0,2 segundos. Nappa é capaz de desviar das energias combinadas de Gohan e Piccolo, o que é bastante impressionante. Piccolo conseguiu fazer sua energia chegar à lua em poucos segundos, e Nappa conseguiu desviar do Kienzan de Kuririn a queima-roupa, demonstrando reflexos incríveis. Ele é tão rápido que pode criar pós-imagens ao lutar contra Goku, em alta velocidade, e manter o combate intenso com Goku por um bom tempo. Essa velocidade torna Nappa um adversário extremamente ágil e difícil de acertar, pois se trata de velocidades supersônicas a muito maior em reação. Nappa é excepcionalmente resistente. Uma rajada de energia de Piccolo só é capaz de esfolar levemente suas costas. Nappa consegue aguentar golpes tão fortes que é lançado com força suficiente para destruir rochas. Mesmo a alta destruição de Caos, que gerou uma explosão enorme, não faz basicamente nada contra ele. Mesmo sendo lançado com força suficiente para destruir uma montanha, Nappa não sofre grandes danos. Uma rajada de energia de Kuririn o atingiu com muito poder, mas ele ficou relativamente bem. Kikoho de Tenshinhan não causa quase nada em Nappa, e pôde aguentar os golpes de Kuririn até uma surra combinada de Piccolo e Kuririn. Nappa aguentou os golpes de Goku após o treino com o Senhor Kaiô, que o tornou muito mais forte do que quando ele enfrentou Raditz. Até mesmo uma surra do Goku usando o Kaioken, que aumentou drasticamente sua força, não foi suficiente para derrotar Nappa rapidamente. Além disso, assim como os outros Saiyajins, Nappa deve ser resistente à radiação. Para se transformar em Ozaru, eles absorvem mais de 17 milhões de ondas Bluetooth, que basicamente são radiação, além de ter a possibilidade de sua resistência se escalar ao seu ataque. Nappa é um verdadeiro tanque de resistência capaz de suportar danos extremos e continuar lutando. Nappa é absurdamente poderoso. Quando ele eleva seu Ki, pode criar terremotos, deixando os guerreiros atônitos ao sentir a terra tremer. Nappa é capaz de destruir uma cidade inteira e causar abalos sísmicos em outras cidades próximas, com uma explosão sendo vista até do espaço. E sim, houve terremotos em vários lugares devido ao seu imenso poder. Nappa é muito mais poderoso que Piccolo, que casualmente pôde destruir uma lua com um único golpe. Ele pôde se igualar a Goku, que tinha o poder basicamente mais que o dobro do dele. A luta entre Nappa e Goku antes do Kaioken foi equilibrada, com Vegeta afirmando que o Goku não era imbatível se Nappa não perdesse o foco. Ainda há a possibilidade de Nappa usar o poder do Ozaru, o que aumentaria o seu poder em 10 vezes. Com isso, ele teria um poder capaz de destruir planetas inteiros. Nappa é um verdadeiro titã em termos de poder, capaz de causar destruição em larga escala e enfrentar os mais poderosos adversários. Não vai ser fácil para o seu adversário. O Miniman e Invencível não são os únicos fortes nesse verso aqui. Temos outros, como Conquista, Kongest nasceu em Viltron, e foi um dos poucos sobreviventes do vírus Skulgir. Após a infecção, ele se tornou vulnerável e menos poderoso. Em um planeta habitado por The Rognan, ele perdeu um braço, teve o seu rosto marcado e ficou cego de um olho. Anos depois, Conquest veio à Terra para verificar o progresso de Invencível em assumir o controle do planeta. Ele ameaçou assumir o planeta se o Invencível não tivesse feito progresso, ou matá-lo se resistisse.
Após uma longa e violenta batalha, Conquest foi deixado quase morto. Após se recuperar, ele voltou para relatar seu fracasso, mas retornou com 2 Viltúmitras e enfrentou o Invencível novamente, sendo morto após uma última batalha paralisante. A velocidade dele é realmente grande. Conquista é mais rápido que Oliver. Ele é mais rápido que a luz, pelo menos em termos de reação, similar a Invencível. Sua velocidade foi referida como incrível, e até mesmo Invencível tem dificuldade em acompanhá-lo. Conquest é tão rápido que conseguiu destruir uma nave que não pôde medir sua velocidade a tempo para desviar. No geral, ele é muito mais rápido que a luz, especialmente em termos de reação. Conquest é extremamente resistente, sendo tão durável que apenas ri após uma surra do Invencível, que o levou ao espaço. Um ataque brutal de Oliver tem pouco efeito sobre ele, e um golpe de Invencível que obliterou um arranha-céu não o arranhou. Mesmo com Eve usando seu poder para dilacerá-lo, ele continua capaz de lutar. Ele sobrevive a mordidas no pescoço e suporta 400 toneladas de sua prisão caindo sobre ele. Também aguentou golpes brutais de Invencível, e sobrevive a um golpe tão forte que destruiu seu braço robótico. Quando seus poderes foram retirados, ele sobreviveu ao ter seu braço arrancado e seu olho arrancado. Ele possui cura acelerada e regeneração, recuperando-se rapidamente mesmo após quase perder a vida. Conquista consegue lutar contra a Invencível até a paralisação por um longo tempo. Sua durabilidade impressionante o torna um adversário formidável. Conquista possui uma força impressionante e devastadora. Ele pode despedaçar arranha-céus casualmente com tapas. Quebrou os óculos de Invencível com um soco e quase esmagou seu rosto. Dominou fisicamente Mark, sendo interrompido apenas por Oliver. Um soco seu é suficiente para quebrar os dentes de Oliver. Um encontro entre Conquest e Invencível gerou uma onda de choque gigante que arremessou tratores e pessoas que estavam muito longe deles como se fossem papel. Também destruiu um navio de guerra sem esforço, estruturas que podem passar de milhares de toneladas. Apenas 6 super-heróis foram considerados capazes de enfrentá-los momentaneamente. Seus golpes podem quebrar os ossos de Invencível e destruir as construções criadas por Atom Eve. Mesmo o poder de Atom Eve não conseguiu detê-lo. Ele a espancou e a atravessou, e ainda esmagou a mão de Mark Grayson. Em outro momento, destruiu uma nave espacial gigante sem sofrer danos. Conseguiu tirar sangue de Omni-Man, com o próprio Nolan temendo sua força. Nolan nesse ponto já era capaz de destruir um planeta com pura força física. Ele foi capaz de atravessar Mark, que conseguia resistir à explosão de planetas. Como vimos, ele é brutal. Será que Conquest vai vencer? Vamos descobrir na batalha. A luta foi brutal, mas Conquest venceu, e aqui está o porquê. Nappa é muito forte, mas Conquest é ainda mais poderoso. Conquest também tem uma velocidade muito maior, o que desequilibra a luta a seu favor, além de possuir a habilidade de cura, enquanto Nappa não. Um combate prolongado seria prejudicial para Nappa. Mesmo que Nappa destruísse o planeta, Conquest sobreviveria, diferente dele. Ainda que Nappa se transformasse em Ozaru e ficasse mais poderoso, ele continuaria em desvantagem em termos de velocidade. Com essas vantagens, Nappa seria superado. Deixe a sua opinião nos comentários, pois quem vence hoje é Conquista.